A imagem de maioral. Dentro dos costumes e tradições da quimbanda, a grande maioria dos templos/terreiros usa uma imagem muito similar à deusa Baphomet para representar o imperador maioral. Essa forma de idolatria também ocorreu por conta do sincretismo religioso ocorrido na formação do culto, principalmente pela grande influência das obras literárias do mago cristão Eliphas Levi, criador da imagem. Dentre suas obras, o livro Dogma e o Ritual da Alta Magia foi um dos responsáveis pela profanação da Senhora da Terra e pela propagação de um dos maiores erros no círculo ocultista. Transcreveremos um trecho dessa obra que expõe sobre Baphomet, figura panteística mágica do absoluto. O facho colocado entre os dois chifres representa a inteligência equilibrante do ternário, a cabeça de bode, cabeça sintética, que reúne alguns caracteres do cão, do touro e do burro. Representa a responsabilidade só da matéria e a expiação, nos corpos, dos pecados corporais. As mãos são humanas para mostrar a santidade do trabalho, fazem o sinal do esoterismo em cima e embaixo, para recomendar o mistério aos iniciados e mostram dois crescentes lunares, um branco que está em cima, o outro preto que está embaixo, para explicar as relações do bem e do mal, da misericórdia e da justiça. A parte baixa do corpo está coberta. Imagem dos mistérios da geração universal, expressa somente pelo símbolo do caduceu. O ventre do bode é escamado e deve ser colorido em verde, o semicírculo que está em cima deve ser azul, as pernas, que sobem até o peito devem ser de diversas cores. O bode tem peito de mulher e, assim só traz da humanidade os sinais da maternidade e do trabalho, isto é, os sinais redentores. Na sua fronte embaixo do facho, vemos o signo do microcosmo, o pentagrama de ponta para cima, símbolo da inteligência humana, que colocado assim, embaixo do facho, faz da chamada uma imagem da revelação divina. Este panteus deve ter por assento um cubo, e para estrado quer uma bola só, quer uma bola e um escabelo triangular Levi, Eliphas. Dogma e o Ritual da Alta Magia, editora Madras, 2008. Segundo essa descrição, Baphomet trata-se de uma figura filosófica, hermafrodita, cuja principal função é manter o equilíbrio entre os polos energéticos e promover uma suposta redenção motivada por impulsos de misericórdia e justiça. O ídolo Baphomet foi concebido por esses estudiosos cristitas como sendo um conjunto de fagulhas das mais diversas culturas antigas que capacitaram o entendimento da geração, polaridade, dualidade, entre tantos outros significados. Baphomet, segundo nossos entendimentos, não é a figura panteística do absoluto, tampouco, algum esboço representativo da santidade do homem. Acreditamos que a palavra Baphomet é a junção das palavras gregas Bap e Metrabichem Teiga, que corresponde à mãe tingida, sangrenta, a tintura da mãe ou ainda o batismo da mãe onde ocorre o encontro com a face da deusa sinistra. O nome, apesar de filosófico, representa o grande útero negro que gerou e capacitou forças para guerrear contra a inércia das religiões estigmatizadas. Para desmistificar algumas ideias, vamos expor um conjunto de conceitos que nos fazem acreditar que Baphomet ou Baphomet não é o antigo deus templário que motivou autoridades católicas e reis perseguirem os cavaleiros de Cristo ou uma corrupção do nome Maomé como infelizes ocultistas persistem perpetuando em escritos sem nexo. Visivelmente, a imagem de Baphomet é carregada de significados esotéricos. Tais sinais são tão amplos que dão margem a diversas interpretações. Por tal motivo, cada corrente filosófica enxerga a imagem com atributos diferentes. Associam-na ao deus Pan, panteão grego, ao vigilante Azazel, hebreu, ao demônio Behemoth e ao próprio Satanás cristão. Alguns alegam que a imagem é o puro Akasha primeiro espírito, outros que representa o batismo da sabedoria corrupção da expressão grega Bapes Metis. Os sopios mais infortunados alegam ainda que o nome é uma corrupção de Abufiamat ou ainda Abufiamat, como pronunciado na Espanha, expressão maura para pai do entendimento ou cabeça do conhecimento. Dezenas de teorias enxertam a massa formadora do ícone gnóstico mais corrompido da história da filosofia esotérica. Como dito anteriormente, o autor e ocultista cristão Eliphas Levi, que outrora se tratava de um abade com impulsos ao desconhecido, moldou através dos conceitos preexistentes uma figura filosófica repleta de significados e nomeou-a como o bode Baphomet ou o bode de Sabat, uma figura visivelmente corrompida e repleta de influências demoníacas. Portanto,
O ídolo Baphomet foi construído nas pranchetas de um abade que fundiu dezenas de conceitos e culturas para desenhá-lo. A imagem de Baphomet, carregada de traços demoníacos e simbologias não cristãs, foi o vaso perfeito para a habitação do inimigo de Deus. A Igreja cristã fundiu os dois conceitos e criou uma forma física para propagar o medo que sua doutrina necessita para manter-se viva. A imagem de Baphomet torna-se a imagem de Satã/Lúcifer, cultuado pelos bruxos em suas ritualísticas de Sabate Negro, onde o deus adorado era o bode negro, também conhecido como Mestre Leonardo. No processo formador da Quimbanda, a imagem de Levi chegou em terras brasileiras concomitantemente aos demais livros inquisitórios de demonologia. Como a imagem é forte e expressiva, ostentando a cabeça de um bode, animal repudiado, não tardou para ser proliferada como a imagem do próprio demônio ou ainda a imagem que retratava o demônio e suas legiões. Dessa forma, foi a imagem usada para representar as forças de Maioral e a amplitude de seus poderes dentro do culto da Quimbanda. Esse conhecimento é fundamental para a compreensão da imagem de Maioral. Evidentemente que fica uma lacuna na mente dos adeptos, se a imagem de Maioral foi o desenho de um abade esotérico corrompido pela Igreja Católica, a mesma torna-se uma figura desprovida de poder e verdade dentro do culto da Quimbanda. Como seria a imagem de Maioral? Para sanarmos essa lacuna, temos de readaptar nosso entendimento acerca da imagem, bem como os fundamentos que a mesma carrega. Segundo nossa tradição vê-se Maioral é um ser amorfo, portanto, todas as imagens ou gravuras são apenas formas representativas que facilitam o processo evolutivo. Outro ponto importante é que independente da imagem ter sido fruto da imaginação de um ser humano, a mesma adquiriu um poder energético condensado por centenas de anos de egrégora. Cabe aos dirigentes espirituais entenderem e adaptarem novos conceitos para que a imagem possa ser usada nos cultos. Ao observarmos a imagem de Baphomet, encontraremos alguns aspectos deveras importantes para associá-la ao culto de Maioral. A imagem possui asas, representa o elemento ar, associado ao Maioral Beelzebut. As asas são a expressão de liberdade que quebram as barreiras mentais. Escamas, representa o elemento água, associado ao Maioral Leviatã. As escamas são intransponíveis armaduras que garantem a continuidade do astral amorfo, ou seja, a libertação de tudo que escraviza no astral. Cascos, representa o elemento terra, associado ao Maioral Belial. Os cascos são fortes e as fendas garantem o equilíbrio sob qualquer circunstância. Esse é o símbolo da força necessária para destruir as correntes aprisionadoras físicas, os vícios, as falhas, o ego, o humanismo, a necessidade de autoafirmação, dentre outros comportamentos aprisionadores. Tocha/Achote, representa o elemento fogo, associado ao Maioral Lúcifer. Esse elemento é responsável pela busca de iluminação interior e espiritual. É o fogo que transforma a nossa pedra filosofal no diamante negro. É o sacrifício que logra êxito nas jornadas espirituais. Os 4 maiorais são os formadores do grande dragão negro e suas representações, bem como seus poderes estão simbolizados na imagem. A cabeça do bode indica uma relação direta com a bestialidade, com o caos, instintos animais, agressivos que o homem tenta sufocar e as leis aprisionar. É uma forma de entender que apesar da aparência, somos animais e devemos saciar nossos instintos. A tocha sob a cabeça lembra-nos que tais instintos devem ser controlados e manipulados segundo a necessidade e vontade. Os cornos também são uma expressão do lado animal e da dualidade energética, pela força de penetração e por sua abertura em forma de receptáculo, que todos os adeptos possuem. Indicam a ancestralidade, o poder, a coroa e a proteção ao achote de Lúcifer, afinal, é a luz que cega os profanos. Os chifres do bode são um símbolo de sexualidade e procriação, mostrando a ligação com a terra e todas as disputas que ocorrem nela. Sob uma visão mais esotérica, tais chifres são símbolos relacionados aos poderes infernais, afinal, representam o aspecto lunar e não solar como os do carneiro. Resumimos toda essa explanação em uma frase dita pelo grandioso Exu Pantera Negra: abra os olhos, seja corajoso e se torne um bode preto. Sob tal entendimento, apesar de Maioral possuir a chama de Lúcifer em sua essência, proteja de tolos profanos. Seus chifres representam que na Terra é imperador e possui poderes receptivos e dinâmicos, masculinos e femininos, positivos e negativos,
construindo ou destruindo conforme a necessidade. Não se trata de um ser andrógeno, mas de um ser que possui domínios sobre ambas as energias. Diversas culturas pagãs acreditavam que o bode era um animal divino e carregado de forças de libido e procriação, cujo sangue possui o poder de temperar o ferro em associação ao próprio fogo. Todavia, a figura de animal expiatório, iniciada através das religiões de Israel que concentravam a redenção de seus pecados simbolicamente na cabeça desses animais. A religião cristita fez do bode a própria figura do diabo, retirando desse animal sagrado o direito de ser divino e repleto de energias de procriação. Em ambos os casos, contudo, é importante salientar que tanto o carneiro quanto o bode são claros símbolos de divindades solares, sendo que no primeiro tem-se a exaltação da divindade, enquanto que no segundo a expiação e morte do Deus. Chevalier, Alain Jean Gerbrandt, Dicionário de Símbolos. José Olimpio Editora. Rio de Janeiro, 2000, página 134. A imagem apresenta em cima do chakra Ajna, que na nossa tradição chama-se Abaddon. Esse centro energético está diretamente ligado ao Senhor Astaroth e no mergulho para a mente inconsciente que possui sombrios vales, a fim de encontrarmos respostas para nossos caminhos evolutivos. Na imagem tradicional, um pentagrama cósmico representa esse centro energético. Todavia, segundo nosso entendimento, apenas o pentagrama invertido pode representar esse caminho, pois a ponta que representa o espírito deve estar voltada para o submundo, para baixo, local de onde habita a escuridão em nossos inconscientes. Dessa forma, existirá autoconhecimento e a força de maioral terá o poder de libertação sobre seus escolhidos através da unificação das forças elementares, assim como reza as antigas tradições dos deuses coníferos. Os braços musculosos mostram o lado guerreiro, forte e onipotente, portador dos garfos, tridentes, eternos no culto da quimbanda, e as mãos, posicionadas para cima e para baixo, são símbolos da equação. O que está em cima e o que está embaixo são mistérios que só os iniciados enxergarão. Todavia, como apenas 2 dedos apontam o caminho, luz ou escravidão, concluímos que o caminho oculto deve ser preservado. Não se trata de um símbolo de equilíbrio, trata-se do mistério da escalada do próprio autoconhecimento. Os seios na imagem de maioral são apenas representações do oceano primordial e honrarias ao ser que deu origem à sagrada linhagem. Também mostram que foi criado como forma de embates aos dogmas e comportamentos pré-estabelecidos, um ser que protege seus escolhidos eternamente. Na barriga da imagem encontramos um dos elementos mais importantes da mesma, o falo emblemático denominado como caduceu de Hermes, Mercúrio. O falo aparece de forma peculiar, afinal, salta de um manto que cobre as pernas do ídolo. O mesmo atravessa um semicírculo que divide a imagem. Entendemos que esse semicírculo represente as constelações. O falo fecundo age como um totem para forças além matéria, e é como um cetro de poder regendo o equilíbrio dinâmico de 2 forças. Segundo a tradição esotérica que seguimos e entendemos como correta, não desmerecendo as demais, representa a ascensão do dragão cego carregando Lilith através dos centros energéticos do corpo para promover o reencontro com Samael, Satã e receber as sagradas sementes. É um símbolo para despertar uma forma de serpente, dragão, profanamente denominada de Kundalini, e gerar uma poderosa descarga energética no microcosmo que refletirá no macrocosmo. Essa imagem possui 2 cobras entrelaçadas que posicionam suas cabeças como se estivessem aptas à guerra. Essas 2 serpentes possuem uma grande gama de aplicações, todavia, acreditamos que no culto ao Senhor maioral, representem as 2 polaridades em embate, comunhão e procriação. Além disso, também comungamos ideia de que representem a unidade em um mesmo corpo de luz e trevas, base de toda a nossa crença. De forma esotérica, junto com o falo, eixo central, representa o desenho da própria Otzat, árvore da morte. Outro conceito interessante é associar as 2 serpentes com as correntes lunares e solares, denominadas de opioide, veneno e antídoto. O manto cobre aquilo que não deve ser visto, que ainda se forma ou que nunca existiu. Cobre as pernas entrecruzadas de maioral, numa espécie de posição autoritária, assentado sobre a terra de onde rege seus reinos, povos e legiões, assim como seus escravos. Sob esses prismas, a imagem de Baphomet, adaptada ao culto de Quimbanda para representar o Senhor maioral, torna-se real e verdadeira. Alguns enxergam a imagem como representação do Senhor maioral Beelzebut.
Essa visão também é válida, afinal, a imagem contém a essência da ser em sua formação.